Abra sua Bíblia, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Leiamos, amados irmãos, a partir do versículo 16. Atos 17, a partir do versículo 16. Assim nos diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras partes, coisas não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Pois bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Amados irmãos, o livro de Atos registra a história da igreja de Jerusalém a Roma. O primeiro livro de história da igreja é o livro de Atos, e nele encontramos uma riqueza de detalhes muito rica, como foi que a igreja começou. A igreja Batista Emanuel, ela não começou há 28 anos passados. Essa igreja começou quando Jesus Cristo disse que edificaria a igreja dele e as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela, porque a igreja tem dono, como fora dito aqui, e o dono dela é Jesus. No livro de Lucas, no Evangelho, ele traz uma riqueza muito grande de que Jesus Cristo, ele é o Senhor, Jesus Cristo, ele é o Salvador, Jesus Cristo, ele é o nosso único Redentor. Ele traz isso no livro de Lucas. E aqui no livro de Atos, Lucas, com muita riqueza de detalhe, diz como foi que a igreja avançou. E a igreja avança em meio aos desafios.
Um pastor nosso que já foi morar no céu, o pastor Valdívio Coelho, que foi pastor da Igreja Batista Sião, em Salvador, certo dia disse que ele orou bem assim: ó Deus, manda perseguição para a igreja, manda perseguição para a igreja precisa ser perseguida. E diz que algumas irmãzinhas começaram a gritar: oh Deus, tem misericórdia, Deus, não manda não, não manda não. Aí no meio desse clamor do pastor Valdívio, ele diz bem assim: porque quando a igreja é perseguida, a igreja avança. Paulo estava em Atenas, uma cidade extraordinária, uma cidade linda, berço de grandes filósofos, berço de grandes escultores. E diz Dr. Russell Shedd no seu comentário bíblico que em Atenas haviam mais de 30.000 imagens de escultura. Ora, uma cidade extremamente idólatra, mergulhada no pecado da idolatria, mergulhado na imoralidade. Até porque quando nós vamos aqui para o livro de Atos, vamos encontrar que em Atenas, quando Paulo começou a pregar, aquele povo ficou alvoroçado. Ora, esse homem está pregando outros deuses, está pregando contra os nossos deuses. E, amados irmãos, essa cidade tão avançada em algumas questões era uma cidade tão retrógrada quando alguém pregava contra as suas crenças religiosas. Foi aqui, 450 anos antes, que Sócrates foi assassinado. O levaram a beber aquele veneno porque ele pregara contra a crença daquele povo. E Paulo chega lá e chama a atenção logo dos epicureus, seguidores de Epicuro, que defendiam que deve-se buscar, acima de qualquer outra coisa, o prazer carnal. É diferente de nossos dias? Não é diferente de nossos dias. As pessoas buscam o tempo todo viver o prazer carnal acima de uma busca de uma melhoria espiritual. Ora, as pessoas mergulham nas drogas listas e ilícitas em busca de um determinado momento de êxtase, de alegria, de prazer. As pessoas acabam família todos os dias em busca de viver algumas aventuras, busca por um prazer carnal. Isso é defendido há centenas e centenas de anos passados. E não é diferente em nossos dias. E chega-se às nossas igrejas. Quantas e quantas vezes abandonamos a palavra de Deus em busca de uma satisfação nossa? E algumas vezes até em cima do altar. Quando nós subimos aqui com qualquer desejo que não seja a glória de Deus. Assim agiam os epicureus. Também, no meio daquele debate, encontramos os estoicos, que eram ateus. E alguns desse ramo que criam de alguma maneira na divindade, dizia que a divindade estava em todos os lugares e em tudo. Criam que a divindade estava aqui dentro dessa pedra, dentro daqueles objetos de culto deles. Assim era aquele povo. Aquele povo era tão idólatra, aquele povo vivia uma vida religiosa que também os amedrontava. Há religiosidades que amedrontam. E aquele povo tinha tanto medo de Deus, que no meio daquelas 30.000 imagens, eles tinham medo de ficar faltando algum Deus. Eles criam que Deus era um Deus tão cruel, que o Deus era um Deus tão castigador, que se não fosse adorado, ele iria trazer os grandes castigos, terremotos, maremotos e qualquer outra coisa de ruim que acontecesse na vida deles. Eles criam que era castigo de Deus. Nessa crença que existe deuses cruéis, não está distante de nós. Na igreja romana, Cosme e Damião, dizem eles que se deixar de ser adorado, ele castiga os seus seguidores. Vocês já viram isso? Já ouviram tais histórias? Eu conheci uma mulher que por acidente ela caiu
na rua, quebrou a perna e falou bem assim: foi porque o ano passado eu não fiz o caruru de Cosme Damião. Creio que existem deuses cruéis, uma religiosidade que amedronta. Então chega Paulo, pregando no meio daquele povo extremamente idólatra, que existia um Salvador, que existia um libertador, que existia alguém que havia vencido a morte. Existe uma ressurreição. Jesus Cristo veio, morreu, mas está vivo, e causou confusão na mente daquele povo. Ora, ele está pregando dois deuses, e Jesus Cristo é um novo Deus, a ressurreição é um novo Deus. Então levaram Paulo para um lugar de debate. Então Paulo começa, meus irmãos, naquele lugar a defender a nossa fé. Paulo defende com toda a coragem, com toda a ousadia, com todos os riscos que estavam correndo a nossa fé. E a Igreja Batista Emanuel, a Igreja Batista de Nova Canaã, nós precisamos ter coragem para defender a nossa fé. Porque há um embate diário sobre o que cremos. E nós não podemos, de hipótese nenhuma, parar. Porque a igreja, cantamos aqui agora há pouco a música que o coral cantou, a igreja segue caminhando, foi assim? A perseguição não parou a igreja, foi assim? O Coliseu não parou a igreja? Ninguém pode parar a igreja do Senhor? Ninguém pode parar a igreja do Senhor, a não ser nós que paramos. Quando nós ficamos com medo de enfrentar as perseguições. E há perseguições à Igreja Batista Emanuel, de outros grupos religiosos evangélicos, diz evangélicos, assim em Bicuí, assim em Nova Canaã. Um infeliz lá em Canaã, que diz que é pastor, falou que um dos nossos irmãos que estão doentes estava endemoniado, que era demônio. E eu quero encontrar com ele, para eu dizer para ele que quando é demônio é fácil de ser resolvido. Ou não é? É fácil ou não é? O que a igreja faz quando alguém está endemoniado? Bota a mão na cabeça e expulsa o nome de Jesus. É assim ou não é? É fácil ser resolvido. A igreja precisa ter essa coragem de avançar em meio aos desafios e defender a nossa fé. E Paulo, como é que ele começa a defender a nossa fé? Paulo diz, amados irmãos, que servimos um Deus grande. Grande acima de qualquer outro Deus. Até porque nós servimos um Deus criador. Os epicureus que diziam que a matéria sempre existiu, se sentiram totalmente afrontados quando Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Ora, servimos um Deus criador, um Deus que é Senhor, o Deus que está lá no livro de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus que Aristóteles dizia que Deus era a causa não causada. Tudo que existe foi causado por Ele, mas Ele sempre existiu, Ele é eterno. O livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, publicado em 1859, diz que a evolução é uma possibilidade. Existe mais 600 vezes o verbo no futuro subjuntivo. Suponhamos, imaginemos que assim fosse. E em uma dessas minhas idas à conquista por esses dias, e Johnny, um membro da nossa igreja, tem ido comigo. Ele está ali no fundo da igreja. E nós conversávamos como é que pode alguém crer que este mundo surgiu de uma explosão. Algo que funciona tão bem. Chove, para de chover, o mar não avança os seus limites, o mar não seca,
dia e noite. Está tudo seco, quando vem a água, o capim brota. A vaca come capim. Ó, Gui, hein, Gui? A vaca come capim e engorda. E a gente vê, você já procura comer mato para não engordar, não é assim? Ó, pastor, faz uma dieta, come folha, a barriga está crescendo, mas a vaca come folha e engorda. Tudo funciona muito bem. Quando vamos olhar para a nossa biologia, que negócio que funciona bem ao corpo humano? Máquina nenhuma funciona igual ao corpo humano. Como pode isso surgir do nada? O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos criados, e tudo que existe, por um ser eterno, e este é Deus. Amados irmãos, o que vai fazer a Igreja Batista Emanuel ficar de pé 30, 40, 50, 100 anos, mas ficar de pé de verdade, vai ser justamente a nossa concepção de quem é o Deus que nós servimos. Precisamos conhecer de fato Deus, além de questões apenas tradicionais. Ah, eu nasci aqui, eu fui batizado aqui, aí o pastor não pode pintar o batistério porque tem um desenho lá que foi comprado por não sei quem. Não pode trocar os bancos da igreja porque foi não sei quem que comprou. Eu acho que na Emanuel não tem esse problema. Mas alguém disse, não pode tirar uma pintura dessa porque foi não sei quem que colocou. E a gente começa a ficar preso nessas coisinhas, sem ter uma experiência com Deus, sem conhecer de fato quem Deus é, sem estar preparado para o embate. Mas, irmãos, servimos um Deus criador, um Deus que tudo sustenta. E o grande teólogo Langson dizia assim, Deus é espírito pessoal, um Deus que está perto de nós, um Deus imanente, Deus Emanuel, Deus conosco. Temos um Deus tão grande, tão grande, tão grande, criador, sustentador, mas um Deus que se inclina para nos erguer. É preciso eu ter essa experiência com Ele. É preciso eu crer de verdade no Deus que eu canto. É preciso eu crer de verdade na história da igreja que eu canto. Pastor Judeu, você até que horas? É porque ele acostumou eu dizer que lá em Cana eu só prego 20, 30 minutos. Aí ele acostumou com isso, mas hoje eu vou descontar aqui, viu? Quando eu chego aqui ele me dá 50 minutos. Chego na primeira igreja, me dão 50 minutos. E agora? Irmãos, na nossa experiência de defesa da fé, a gente só vai defender bem a nossa fé se a gente conhecer Deus. Conhecer Deus de verdade. E servimos um Deus que é criador de todas as coisas. Mas, amados irmãos, esse Deus tão poderoso, Ele é um Deus bom, um Deus doador, um Deus provedor, um Deus que age em nosso favor em todo o tempo. Versículo 25 vai dizer que Deus ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Se estamos vivos é por causa de Deus. Ele que permitiu que estivéssemos aqui nessa noite chovendo. Mas Ele que permitiu que nós estivéssemos aqui com saúde. E ainda que a saúde não esteja tão boa, mas com força suficiente para estar aqui. Ele que permitiu que essa igreja vivesse esse momento que está vivendo. Um momento extraordinário vocês estão vivendo.
Mas, irmãos, nós somos gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito por vocês e através de vocês. É um momento novo que vocês estão vivendo. Mas isso é por causa de Deus. É Deus. É Deus quem honra a igreja dele. É Deus quem honra o servo dele. É Deus, não é por nós. Não é por nós. Eu preguei alguns dias passados em nossa igreja, lá em Deuteronômio capítulo 8. Quando Deus começa a dizer para aquele povo as vitórias dele: olha, vocês venceram isso, vocês venceram aquilo. Vocês agora têm casa, têm comida, têm gado. Cuidado, para não crescer o orgulho no coração de vocês e dizerem que foram conquistas suas. É bondade de Deus. Irmãos, servimos um Deus provedor. O Deus que adoramos é o Deus provedor que proveu a Abraão e Isaac. Pai, está aqui a lenha. E onde está o cordeiro? Abraão responde. Responde o quê? Deus proverá. Deus proverá. Tem um hino do cantor cristão que nos diz bem assim: meu Deus proverá, meu Deus proverá, é firme a promessa, meu Deus proverá. Aleluia! Deus proverá, irmãos. Servimos um Deus que proveu na multiplicação de pães e peixes. Eram quantos pães e quantos peixes, irmãos? 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou uma multidão. E diz a Bíblia que sobraram ainda quantos cestos de pães? 12 cestos. Deus provê. Somos um Deus bom, um Deus que é provedor, e o Deus que proveu em nosso favor quando nós não poderíamos realizar o problema, que era o problema do pecado. Você não consegue realizar o problema do pecado. Você não consegue por suas forças pagar por isso. Isso a igreja romana ensinou. Século XV, século XVI, a igreja romana, querendo construir o Vaticano, começou as indulgências. Traz dinheiro para a igreja, que você vai ter perdão de pecados. Traz dinheiro para a igreja, traz dinheiro para a igreja. E hoje tem um monte de igreja que assim ainda age além dela. Mas a única maneira que tem do homem receber perdão de pecados é crendo em Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, e Ele proveu em nosso favor. Deus, Ele perdoa pecados ainda hoje. Não importa qual seja o pecado, Deus ainda hoje perdoa pecados. E Ele está aqui nesta noite e quer restaurar a sua vida por completo. Ele está aqui nesta noite e quer ter plena comunhão contigo. Ele quer te usar para a glória dEle. Servimos um Deus provedor. Mas, amados irmãos, na nossa experiência com Deus, na nossa busca de conhecer quem é Deus e como Ele age em nosso favor, talvez a nossa maior dificuldade de compreensão ou de aceitação é entender que servimos um Deus soberano. Não está limitado às nossas vontades. Ele é soberano. Versículo 24, 26 até o 29. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Pois bem, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos.
como alguns dos poetas de vocês têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, ou prata, ou pedra preciosa, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Irmãos, Paulo estava em um local em que os deuses precisavam de comida, de bebida, para não ficarem com raiva. Precisavam de perfume para ficarem cheirosos. Então ele disse que Deus, o Deus verdadeiro, não precisa de nada disso. O Deus verdadeiro, ele é autossuficiente. E nós é que somos abençoados quando o adoramos. E Paulo desafia aquele povo para buscar a Deus, ainda que tateando. Esses dias, não sei se aqui em Iguaí a energia foi embora na hora do culto, acho que semana passada, tem uns 15 dias. E a energia lá em Canaã foi embora na hora do culto. E as lâmpadas de emergência ainda não estão instaladas nas paredes. E quando a energia foi embora, ficou aquele escuro. A gente levantou, né, Cleitinho, para tentar ligar as lâmpadas que já estavam nas janelas. Mas a gente levanta no escuro tateando, para não bater em nada. E aí Paulo disse que aquele povo deveria buscar a Deus, ainda que tateando. Porque Deus não estava distante. Deus é um Deus que está perto. Bem não está longe de cada um de nós. Esse Deus soberano, meus irmãos, Ele está perto, mas Ele é soberano. Eu dizia, e ontem Johnny falou bem assim para mim, pastor, eu não sabia que o senhor já ia dizer isso para ele hoje. Irmãos, uma menina mesmo da nossa igreja, tem 22 anos, pastor Oz. Tem 15 dias que Suzana deu convulsão. 15 dias. Acordou de madrugada, deu convulsão. Foi para o hospital lá de Canaã. Chegou de madrugada e saiu de Canaã para o hospital de base 2 horas da tarde. Mas desde o momento da convulsão, ela não acordou mais. Não acordou mais. Pessoas ativas na nossa igreja. O menino toca teclado na nossa igreja. E mais alguns desafios que estamos vivendo. Mas nesse caso específico. E quando foi ontem, ela piorou. E eu falei para Samuel, estamos orando, Samuel. Não foi, Johnny? Estamos orando. A igreja está orando. Pedindo a Deus para que ela volte viva. Sem sequelas. Mas temos que estar preparados para que a resposta de Deus seja diferente do nosso desejo. Temos que estar preparados. Porque o Deus que nós servimos, Ele é soberano. Faz o que quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. É soberano sobre a criação. Paulo deixa isso bem claro. Ele criou na hora que Ele quis, onde Ele quis, e colocou quem Ele quis, no lugar que quis. Soberano sobre a criação. Soberano sobre o Estado. Em um tempo que o imperador era adorado, existe só um Senhor que é o nosso Deus. Paulo relembra isso. E hoje, no Brasil, vivemos um tempo em que as pessoas adoram político, adoram pastor, adoram um monte de bicho, quando só um deve ser adorado, e esse alguém é Deus. Soberano sobre os outros deuses. Aqueles deuses, se caírem, quebram, esfazelam. Mas Deus, Ele é soberano, não é carregado por homem nenhum, não precisa de nada de ninguém. Ele é Senhor da história. A história não é cíclica, ela não vive dando voltas, ela teve um começo e marca para um fim. Jesus vem buscar a sua igreja para morar com Ele no céu. Os estoicos criam que o mundo vivia dando voltas, mas não é assim. A gente acostumou com isso e diz, né? O mundo dá voltas. Quando alguém faz uma coisa ruim com a gente diz logo assim, o mundo vai dar voltas, vai chegar a minha vez de descontar. Não é assim que a gente pensa? Mas o mundo não dá voltas. E não estou dizendo que a terra não é redonda não, viu? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Senão alguém vai dizer que o pastor falou que a terra não é redonda. Não é isso, eu estou dizendo que a história teve um começo e marcha para um final. Porque Deus, Ele é soberano.
Mas, amados irmãos, esse Deus criador, esse Deus que é bom, esse Deus que é soberano, esse Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele nos salva, Ele nos livra da mão do inimigo. Por isso o crente não fica endemoniado, o crente não fica possesso. 1 de João 5,18, quem é de Deus não vive pecando e o diabo não lhe toca. Está na Bíblia. E aí, amados irmãos, essas pessoas salvas são só por intermédio de Jesus. E aí diz assim, versículos 30 e 31. Ora, não levou Deus o tempo em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Mas, irmãos, Jesus Cristo, Ele é o plano A de Deus. Não é plano B. Quando o homem pecou, a primeira boa nova é que da semente da mulher nasceria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus veio, andou, abençoou pessoas. Por onde ele passava, vidas eram transformadas, ricos e pobres, cultos e pessoas que nunca tiveram contato com a escola. Pessoas eram transformadas e transformadas para melhor. E Jesus dizia assim para as pessoas: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O apóstolo Paulo nos desafia nessa noite a nos arrependermos e nos voltarmos para Jesus. A cremos em Jesus, o Senhor, o Salvador, que está vivo. A cruz está vazia, Cristo está vivo e está aqui nesta noite. E Ele quer te dar o maior presente que alguém poderia te dar, que é o presente da salvação. Salvação essa que ninguém pode arrancar de você. Salvação essa conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora o nosso desafio é nos arrependermos. Reconheça que é pecador. Reconheça que você precisa de alguém capaz de perdoar os seus pecados, e esse alguém é Jesus. Reconheça que você precisa de um Salvador, e só existe um Salvador, e esse um é Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está assim na Bíblia. Assim escreve Paulo a Timóteo. Amados irmãos, acerca dessa mensagem de Paulo em Atenas, alguns creram. E alguns deixaram para uma outra ocasião. E outros continuaram rejeitando. Qual vai ser a sua atitude nessa noite? De crer? De deixar para amanhã? Ou de continuar rejeitando a Jesus? Só tem um detalhe: amanhã pode não chegar. Tem um hino do cantor cristão que nos diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tenha uma experiência com Cristo nessa noite. Ele te ama. Ele está aqui nessa noite. Quer te abençoar mais do que te abençoa todos os dias. Que Deus nos abençoe.